Na verdade, eu sou jornalista, é a primeira vez que eu ouço essa Essa fala? expressão adicto. Sério? Sério? Você vê que a gente não sabe de nada? Bom, Tereza Souza, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Quero agradecer a Roberto por ter feito esse convite, né? Muito obrigada em estar em um momento tão importante. Primeiro congresso, eu acho que é o primeiro de muitos, assim, está fazendo muita diferença. Para mim, como mãe de um adicto, então, sendo muito importante. Eu sou Tereza Souza, né? Sou assistente social de formação, mas o que eu estou aqui é como mãe de um adicto, não é como assistente social, nem como profissional de saúde aposentada pelo Estado de Pernambuco, no Hospital da Restauração durante 20 anos. Tá? Por que escrevi um livro, Mãe do Adicto? Primeiro, por conta do meu sofrimento. Né? Então, depois do sexto internamento dele, 5 noites sem dormir, eu comecei a escrever durante a madrugada, porque era uma forma de eu passar a madrugada. E aquilo ali foi uma terapia para mim. Já fazia terapia, faço terapia, mas escrever foi um colocar para fora. E quando eu percebi, eu disse, tem um livro aqui, pronto. Escrever um livro sobre ter um filho adicto não é prazeroso para ninguém. Ninguém torna-se mãe esperando que o filho vá se tornar um dependente químico. A gente gera toda uma emoção na espera de um filho. E, de repente, a gente tem um filho que é dependente químico. É muito difícil. É muito difícil e na minha luta com mais de 20 anos e com a maior intensidade nos últimos 5 anos, desde a pandemia para cá, ele tem 6 internamentos e da pandemia para cá foram 5 internamentos. Então ele tinha sido internado a primeira vez lá na adolescência, teve uma vida normal, normal entre aspas, mas conseguia trabalhar, casou, teve filho, mas na pandemia para cá separou da mulher, perdeu o emprego e aí voltou para minha casa e aí foi um internamento atrás do outro. Escrevi um livro. Aqui eu estou diante de doutores, professores, pesquisadores sobre a fase da adicção e da dependência química. Se tem alguma mãe, eu não encontrei nenhuma. Que bom. Mãe de adicto, não é mãe, mas mãe de um adicto. Porque eu tive muita dificuldade de encontrar pessoas falando sobre esse tema. Porque, além da gente sentir-se culpada, que é uma coisa natural de mãe, tá? Amor exigente é importante, terapia é importante, mas é uma coisa inevitável a gente não se sentir culpada quando tem um filho assim, dependendo. Eu não encontrava literatura que falasse sobre as dores da mãe. Eu não encontrava pessoas que falassem sobre isso, porque, como eu falei no início, ninguém tem um filho para ser dependente químico. Então, é muito triste. E, além da gente sentir-se culpada, a sociedade também culpa. Então, uma irmã sua, um irmão diz, você é a culpada, você que não deu limite, você que amou demais, você isso, você aquilo. Se você vai partilhar com alguns colegas, as colegas falam, se eu fosse você não aceitava em casa. Gente, qual é a mãe que não vai abrir a porta para um filho? Qual é a mãe que vai ser feliz sabendo que o filho está sendo infeliz? É impossível. É muito difícil. É muito difícil. Quando eu resolvi escrever esse livro, foi para acalentar outras mães, porque eu não me sentia acalentada com pessoas que passassem pela mesma situação. Na minha família, eu sou a única mãe de adicto. Eu não tenho ninguém na família que tenha passado por isso. Então, eu não conseguia encontrar no meu meio pessoas que me compreendessem, que me abraçassem, dissessem, está tudo bem, é uma doença, porque a sociedade não vê como uma doença, mas falta de vergonha na cara, uma série de coisas, como todos aqui têm discutido sobre isso. Né? A sociedade aponta a gente e aponta o nosso filho também, mesmo quando sai, não consegue emprego por causa da dependência e uma série de coisas. Assistindo todo esse congresso, hoje de manhã, foi muito importante sobre a fala do doutor falando sobre os filhos da gestação e o álcool. Não bebia, não bebo, não sou, mas não era isso que meu filho tinha. Só que na infância do meu filho eu já percebia que ele era diferente, porque todos os dias eu recebia o bilhetinho da escola. Ele tinha TDAH e não foi detectado a tempo. Há 40 anos atrás, gente, isso não era uma coisa que falasse que fosse detectado. Então, hoje ele é um adulto que foi detectado TDAH. Então, ele era uma criança difícil de comportamento, ele se tornou campeão de natação Norte-Nordeste por conta do TDAH, porque como ele não conseguia assistir aula e ele conseguia fazer exercício, então o colégio colocou ele para nadar, então ele é um excelente nadador, campeão Norte-Nordeste.
mas intelectualmente, que eu falo em sentido de assistir aula, ler um livro, ele tem muita dificuldade. É muito inteligente, mas tem muita dificuldade. Relação difícil dentro de casa, com a minha relação com o meu outro filho, eu tenho um filho mais velho, onde o filho adicto, e tem um filho adicto em casa, ele mexe com toda a estrutura, porque ele rouba toda a atenção para você. Tudo isso eu relato no meu livro. A minha dor como mãe do meu filho mais velho, porque eu não conseguia dar para ele o amor que ele merecia e precisava, porque o meu filho adicto estava roubando toda a atenção para ele. É um desassossego tremendo. Tá? O que aconteceu? Hoje também aqui eu assistindo sobre o CAP, sobre as políticas públicas, uma coisa me chamou muita atenção. Eu estou num congresso onde tem pessoas que fazem as leis. Eu estou num congresso onde pessoas grandes têm grande influência. Gente, quem tem um filho adicto não pode esperar para amanhã. Uma vez eu levei meu filho no CAPS numa situação de rua. Ele nunca morou na rua, mas ele vivia em situação de rua. Porque ele mesmo morando num apartamento, era lixo, era pé sujo, era fome, era desnutrição. E isso não era porque não tivesse, não, era a situação que ele vivia. Então eu levei o meu filho no caso precisando de ajuda, e aí a enfermeira atendeu, tinha enfermeira lá na hora, mas só tinha médico no outro dia, ou 2 dias depois, não tinha médico todos os dias lá nesse CAPS. Não estou falando de todos os CAPS são assim, estou falando da minha experiência como foi. E ela não podia medicar, nem podia internar, porque não tinha espaço. E aí encaminhou, disse, olha mãe, tem uma clínica psiquiátrica que tem um espaço, quer ir para lá? Disse, quero. Nesse momento a gente fica louco, a gente quer qualquer coisa. E eu fui levar meu filho nessa clínica que fica em outra cidade, a gente morava em Recife, uma cidade chamada Surubim, que é totalmente psiquiátrica essa clínica, totalmente. Quando eu cheguei lá, com os muros altos, umas coisas assim, eu deixei meu filho lá e ele olhou assim para mim, mãe, a senhora vai me deixar aqui? Eu disse, vou. Né? Eu já fazia parte do amor exigente e sabia que era preciso amar com limite. Vou deixar você aqui. Eu disse, mãe, eu não estou louco, mas quando a senhora vier me buscar, eu vou estar louco. E aquilo me incomodou profundamente. Eu saí porque não tinha nenhuma estrutura para cuidar de um adicto. Nenhuma. Era hospital psiquiátrico mesmo. Era cama, eu conheci tudo lá. E aí eu saí, eles bateram no portão, os portão grandes, tá. Quando eu cheguei no carro, eu falei, não vou deixar meu filho aqui. Voltei e tirei meu filho. Né? Bom, essa luta foi. E aí, em maio desse ano, esse livro foi escrito de maio para cá. Em maio desse ano, véspera do Dia das Mães, eu recebo uma ligação de uma pessoa que estava ficando com ele, dizendo a situação dele. Eu corro para vir socorrer ele, encontro ele em situação de rua, de nutrição severa, deitado no chão, sem condição de levantar. Alimentei ele de 4 em 4 horas, se ele tinha uma... Eita, só faltam 2 minutos. Se ele conseguia levantar daquela situação, e aí, com 2 dias depois, eu alimentando ele de 4 em 4 horas, ele volta para a boca de fumo. Eu corro atrás dele na rua. Eu corro. Para ele não ir. Eu falei, hoje ou morre eu ou você, mas você não vai usar crack. Nem eu, nem ele morreu, mas ele usou crack. Eu não consegui acompanhar ele e ele usou crack. Eu entro em desespero, eu choro desesperadamente, eu faço um desabafo nas redes sociais. Não estou aqui por isso, mas eu sou uma ex-BBB de 2019 e eu tenho um grande número de seguidores no meu Instagram. E aí, uma grande mobilização se fez e eu consigo uma clínica, uma cota social, porque meu dinheiro eu já tinha gastado todo em clínica particular. Todo tipo de clínica eu conheço, gente. Clínica spa, clínica que bate, clínica que prende. Então, assim, quando eu falar, eu não estou aqui como assistente social, eu estou aqui como mãe, porque ele foi internado 6 vezes e eu conheci 6 clínicas. Porque quando o filho está internado, a gente está também. Tá? Eu teria conversa para conversar aqui a tarde toda com vocês, mas eu quero falar sobre a dificuldade que a gente que está aqui para fazer leis, vamos fazer essa lei ser mais ágil. Uma mãe não pode esperar para o filho uma semana depois. A justiça pede para a gente fazer um internamento voluntário, 3 portas de clínica. Gente, e não em um laudo psiquiatra atualizado. Eu liguei para a última clínica dele e o médico falou, não, tem que ser atualizado advogado. Como é que eu vou levar um menino em abstinência para fazer um laudo atualizado do psiquiatra? Mais uma vez, pessoas de leis que estão aqui, que fazem a lei acontecer, vamos agilizar esse processo. Eu, como mãe, peço, porque essa é a minha bandeira hoje em dia. Meu Instagram eu uso para falar sobre isso, para debater sobre isso. E é sobre isso. Infelizmente, o tempo acabou, mas eu teria a tarde toda para falar com vocês. Muito obrigada, tá? Essa lei está aqui para vocês.